Você já sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, tentando manter tudo de pé e mesmo assim tudo parece ruir? Você tenta manter a fé, tenta orar, tenta crer, mas a vida continua gritando mais alto que suas orações? Eu quero que você ouça isso com calma. Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece sem sentido, mesmo quando você sente que está sozinho. Mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando a dor não passa, Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o domínio da sua vida, não se distraiu, não te abandonou. Deus continua agindo mesmo no silêncio. E mesmo quando você não consegue ver, Ele continua trabalhando. A ausência de sinais visíveis não é ausência de direção divina. Muitas vezes, o céu está trabalhando nos bastidores, onde nossos olhos não alcançam. Talvez hoje você esteja cansado, cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de lutar. E tudo bem. Deus não se escandaliza com a sua fraqueza. Ele não se afasta por causa do seu cansaço. Pelo contrário, é exatamente aí que ele se aproxima. A Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não precisa da sua força para agir, ele só precisa da sua entrega. Entregar não é desistir. Entregar é confiar. Confiar que mesmo sem entender, Deus sabe o que está fazendo. Confiar que mesmo sem sentir, Ele está presente. Confiar que mesmo sem ver, Ele está no comando. Você pode não ter todas as respostas, mas tem algo maior, a presença daquele que controla todas as coisas. Hoje talvez você esteja olhando para a vida e só vendo destroços, mas Deus vê além do que você vê. Deus enxerga o que está sendo construído no meio do que está sendo desmontado. Nada está fora do alcance dele. Nem seus medos, nem seus erros, nem seus dias escuros. Mesmo quando você sente que perdeu o rumo, Deus continua sendo o caminho. Há momentos em que o coração aperta e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, você clama, você pede direção, mas nada acontece. O céu parece fechado, as orações parecem voltar sem resposta, e então a dúvida se insinua. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele se importa? Será que Ele ainda está comigo? Sim, 1000 vezes sim. Deus continua presente, Deus continua ouvindo, Deus continua cuidando, mesmo no silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino, é tratamento, é construção, é como uma semente plantada no solo. Ela está ali, escondida, em silêncio, mas está viva, está crescendo, está sendo transformada no escuro. E assim também é você. Mesmo quando não parece, você está sendo moldado. Deus está aprofundando sua raiz, fortalecendo sua base, preparando sua colheita. A sua dor não é invisível para Ele. A sua espera não é em vão. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada gemido, cada oração sussurrada está registrada diante dele. Talvez hoje você não entenda. E tudo bem. Deus não exige que você entenda, apenas que confie. Confie mesmo sem ver. Confie mesmo com medo. Confie mesmo quando tudo diz o contrário. Porque quem controla a história não perdeu o roteiro da sua vida. Ele está escrevendo, lenta e fielmente. E o final será de paz. Você pode não controlar o tempo, mas pode descansar em quem controla o tempo. Você pode não saber o que vem amanhã, mas pode confiar em quem já está lá. E essa confiança é o que te sustenta. Não são respostas, não é lógica, não é força humana, é fé. Fé de que Deus ainda está no controle. E isso basta, isso sustenta, isso acalma, isso salva. Quando tudo ao redor parece escuro, é hora de olhar para dentro e lembrar quem Deus é.
Ele é o mesmo que caminhou com Moisés no deserto, o mesmo que guardou Daniel na cova dos leões, o mesmo que multiplicou pães, acalmou o mar, ressuscitou mortos. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. E se ele continua sendo Deus, ele continua sendo suficiente. Você pode estar enfrentando batalhas que nunca imaginou. Pode estar passando por dores que não sabe explicar. Mas isso não muda a natureza dele. Deus não depende do seu momento para continuar sendo quem ele é. E isso é maravilhoso, porque significa que você pode contar com ele hoje, do mesmo jeito que os homens e mulheres de fé contaram ontem. A presença de Deus não se limita ao templo, ao culto, à música. Ela invade o seu quarto, o seu silêncio, o seu desespero. Ela te encontra exatamente onde você está. E é ali, sem máscara, sem disfarce, sem forças, que ele age. Você não precisa se apresentar forte diante de Deus. Ele conhece suas fraquezas. Ele sonda seus pensamentos mais secretos. E mesmo assim, ele continua te amando, com amor eterno, com graça que sustenta, com fidelidade que não falha. Talvez você se sinta esquecido. Talvez pense que Deus se calou de vez. Mas lembre-se, quando Lázaro morreu, Jesus demorou 4 dias. 4 dias em silêncio, 4 dias sem resposta, mas ele chegou. E quando chegou, a morte teve que sair. Deus pode parecer demorado, mas ele nunca se atrasa. Quando ele chega, ele restaura, transforma, ressuscita. E o que parecia o fim se torna recomeço. Por isso, não tire conclusões antes da hora. Não desista antes do tempo. Não enterre promessas que Deus ainda está trabalhando. O que é impossível para você ainda é possível para Ele. O que é tarde demais para você ainda está no tempo dele. Ele não perdeu o controle. Ele está apenas preparando o momento certo. E quando esse momento chegar, você vai entender por que tudo teve que ser assim. Você vai agradecer por ele não ter respondido quando você queria, porque o plano dele sempre é melhor. Acalme o coração. Respire fundo. E lembre-se, Deus ainda está no controle. Sabe quando você sente que tudo parou? Que orações não passam do teto, que dias se arrastam, que respostas não vêm? É difícil acreditar que algo está acontecendo, mas Deus continua guiando, mesmo no invisível. Você não vê as raízes de uma árvore crescendo, mas elas estão ali, aprofundando, sustentando, preparando o tronco para frutificar. Assim também é a ação de Deus na sua vida. Ela pode ser silenciosa, oculta, mas é constante. Deus está movendo peças que você não vê. Está alinhando corações, ajustando caminhos, fechando portas que te fariam mal e preparando portas que só abrirão no tempo exato. Você ora hoje e acha que nada acontece, mas talvez o céu esteja preparando uma resposta que envolve muito mais do que você imagina. Às vezes, o silêncio é o cenário onde o milagre está sendo costurado. Não tente entender tudo agora. A fé não é sobre compreender, é sobre confiar no invisível. E quando você decide confiar, mesmo sem enxergar, você se torna participante de algo maior. Você para de lutar com as próprias mãos e começa a andar nas mãos dele. Quantas vezes você achou que algo deu errado, mas depois, lá na frente, viu que aquilo foi livramento? Quantas vezes algo não saiu como você queria e depois entendeu que foi exatamente o que precisava? Deus vê o que você não vê. Deus sabe o que você não sabe. Deus já está no seu amanhã.
Ele não é limitado pelo tempo, pelo espaço, pelas circunstâncias. E o mais lindo é que, mesmo com todo o poder, Ele escolhe caminhar com você, pessoalmente. Ele escolhe te ouvir, escolhe te acolher, escolhe permanecer mesmo quando você duvida. Isso é graça, isso é amor, isso é controle absoluto com um toque de ternura. Então hoje, mesmo que tudo pareça parado, mesmo que os dias estejam iguais, mesmo que nada mude por fora, confie no que está mudando por dentro. Você não é o mesmo de Deus está forjando em você uma fé que não depende de provas, mas de presença. E essa presença, ela nunca te deixou. Mesmo no vale, mesmo na dor, mesmo na solidão, Ele ainda está no controle. Chega um momento em que tudo dentro de você grita por descanso. Não o descanso de deitar e dormir, mas aquele descanso profundo da alma. Você não quer mais lutar, não quer mais entender, só quer paz, só quer respirar sem peso. E é nesse lugar que Deus te convida a ir. O lugar da entrega. A entrega não é dizer eu confio com os lábios. É abrir mão do controle que nunca foi seu. É admitir que não sabe tudo, que não entende tudo. E tudo bem, porque você não foi criado para carregar o mundo nas costas. Você foi criado para confiar em quem carrega o universo nas mãos. Entregar é colocar no altar tudo aquilo que está te drenando, as preocupações com o futuro, a dor do passado, a ansiedade do presente. É dizer, Senhor, eu não aguento mais sozinho. Toma isso, toma essa luta, toma essa dor, toma essa confusão. E nesse momento, algo muda. Não necessariamente do lado de fora, mas algo muda dentro de você. A paz começa a invadir, o fôlego volta, a esperança renasce, porque a entrega traz descanso, e onde há descanso, há espaço para Deus agir. Deus não age no meio do caos que você insiste em controlar. Ele age quando você solta, quando você reconhece sua limitação e se rende ao cuidado dele. Você pode confiar, você pode descansar, porque Ele não é um homem que mente, Ele não abandona os seus, Ele não promete e volta atrás. Deus é fiel, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece contrário. Ele vê o que te machuca e se compadece. Ele ouve o que você nem consegue dizer em palavras. E Ele age no tempo certo, da forma certa. Hoje, talvez a única coisa que Deus espera de você não é mais uma oração longa, não é um esforço extra, mas apenas uma simples frase: eu confio. Confie e descanse. Solte o que está nas suas mãos e veja o que Deus pode fazer com o que você largar. Você não foi chamado para controlar, mas para crer. E quando você crê, você anda por fé. E quando você anda por fé, você descobre que o caminho estava lá o tempo todo, esperando apenas o seu passo. Então vá, mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo no escuro. Deus ainda está no controle. Você chegou até aqui, e mesmo com todas as lutas, dores, silêncios e esperas, você ainda está de pé. Pode não parecer, mas isso já é milagre. As pessoas não veem tudo o que você enfrentou, não escutam as lágrimas que você derramou em silêncio, não sabem as orações que você fez com a voz embargada, tentando acreditar mais uma vez. Mas Deus viu, Deus ouviu, Deus esteve contigo em cada segundo e Ele continua com você. Agora, neste exato momento, talvez ainda haja perguntas sem respostas. Talvez as dores ainda estejam abertas. Talvez o caminho ainda pareça incerto. Mas mesmo assim, algo dentro de você sabe. Você não está sozinho. Esse algo tem nome. É o Espírito de Deus. A presença dele em você, testemunhando no mais profundo da sua alma que ele não foi embora e nunca vai embora.
A fé que te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. A graça que te sustentou até hoje não vai falhar amanhã. E o amor que te alcançou quando ninguém mais entendia ainda é o mesmo que sussurra ao seu coração: eu estou aqui. Eu nunca saí. Eu continuo. Por isso mesmo que nada mude lá fora. Deixe algo mudar aqui dentro. A sua confiança, a sua esperança, a sua entrega. Escolha confiar, mesmo sem garantias. Escolha permanecer, mesmo sem explicações. Escolha crer, mesmo quando a fé parecer pequena. Porque Deus não exige uma fé perfeita. Ele honra uma fé sincera. Ele responde ao coração quebrado. Ele se revela na caminhada dos que, mesmo cambaleando, continuam. E você vai continuar. Você vai prosseguir. Você vai vencer. Porque você não depende da sua força. Você depende de um Deus que é imutável, eterno e presente. E Ele ainda está no controle. Essa história não termina na dor. Ela termina em glória. Porque todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você é amado, você é guardado, você é escolhido. Então respire fundo, ore mais uma vez e diga com fé: eu confio, eu descanso, porque Deus ainda está no controle. Amém.